Pois é, eu sou psicóloga, né? Ana Paula Ricarte. Já fiz algumas palestras para vocês, algum bate-papo. E hoje eu trago um tema bem forte para mim e a minha intenção é compartilhar com vocês, porque foi um tema que me enriqueceu muito como pessoa, me fez pensar muito do tema morte, né? Foi uma das vivências mais fortes que eu já tive e quero compartilhar com vocês algo muito importante que me ajudou muito nesse processo, que é a declaração de vontade, né? A declaração do que a gente sabe que não quer no momento da morte, né? Nenhum de nós sabemos como vamos morrer, mas muitos sabemos já como não queremos morrer, né? As coisas que não desejamos no momento da nossa morte, né? Essa minha história, ela começou em 2007, quando a Teresa Gaioso, que é minha psicóloga e mestre, nessa época nós trabalhávamos juntas, acompanhei, foi uma ligação aqui no celular, eu acompanhei Teresa nesse momento que ela estava sofrendo a perda de uma psicóloga amiga dela, acompanhando os momentos finais dessa amiga, e ela tinha se comprometido com a amiga que iria fazer de tudo para que a amiga tivesse os últimos momentos e o seu falecimento em casa, com os familiares, né? Mas, infelizmente, na época, a amiga passou mal, a Teresa estava em um atendimento no consultório, não pôde atender as ligações que fizeram para ela, chamaram uma ambulância e levaram a amiga para o hospital, né? E daí o desfecho da história foi um desfecho que deixou a Teresa muito triste, porque no hospital fizeram tudo para manter a amiga dela viva, né, darem uma sobrevida para ela, que era o que a amiga não desejava, né? Queria morrer naturalmente e tudo estava se encaminhando para que ela morresse artificialmente, né? Então, lá em 2007, a Teresa ficou muito triste porque tentou tirar a amiga do hospital, devolver a amiga para morrer em casa, como ela tinha se comprometido, e não conseguiu, né? Então, depois do falecimento da amiga no hospital, a Teresa resolveu fazer uma declaração de vontade, ou seja, antecipar as vontades do que ela não queria que acontecesse nos momentos finais da vida dela. Isso foi em maio de 2007. Né? Teresa estava com saúde, trabalhando muito, na época eu também estava lá com ela, fazíamos 4 grupos no final de semana, e nesse momento que a amiga faleceu e a Teresa resolveu fazer essa declaração de vontade, ela me elegeu como uma das responsáveis de fazer valer a vontade dela, né? Tínhamos com esse compromisso eu, uma médica e a geriatra dela, né? Eu não sei se eu esqueci de perguntar para as pessoas, poderiam citar nomes, mas vai ser difícil não citar, né? Então estava a Maria Amélia, a Luci e eu responsáveis para fazer valer a vontade da Teresa, que ela estava lúcida, declarando o que ela não gostaria que acontecesse. Sinal, na época, muito saudável ainda, né? Somente antecipando. E nessa declaração de vontade, as filhas dela também testemunharam, né? E uma advogada, amiga nossa da época, a Valquíria, que preparou o documento, né? Depois eu posso até deixar o documento aí anexo, né? E nesse documento a Teresa dizia que caso na velhice ou em momento de doença grave ela tivesse, né, nos momentos terminais dela, que por hipótese nenhuma ela gostaria de ser hospitalizada, ela não aceitaria hospitalização, né, que ela gostaria de ficar em casa e morrer naturalmente, que não aceitaria nada artificial que pudesse prolongar a vida dela, né? Ela cita algumas doenças, inclusive a doença que ela veio a falecer. Ela diz no documento se no final da vida ela tiver um câncer que vai levar ao término, né, um câncer terminal, a doença de Alzheimer, um AVC, problemas cardíacos, ela sai citando algumas prováveis doenças que poderia levá-la à morte, né? E aí ela coloca que não quer morrer em hospital,
que quer ser tratada em casa, na residência dela, que não aceita nenhum mecanismo que vá fazê-la ter um final artificial, que ela quer morrer naturalmente, né, que não aceitaria ser entubada, ir para a UTI, e ela cita várias opções nesse sentido, né, das coisas que ela não gostaria. Isso, então, foi em maio de 2007. E agora, durante a pandemia, nós tivemos um certo afastamento, porque ela, Tereza, já com 80 anos, não estava saindo, né? A gente conversava por vídeo, fazia nossas reuniões por vídeo. Eu, ela e o Cedro e o Pado tentamos manter um encontro que a gente fazia, né? Não deu para fazer na frequência que era antes da pandemia. E nesses encontros virtuais a gente já percebia que a Tereza estava diferente. Atribuímos muito à pandemia, né? Ao isolamento, a ela ter que estar ela ainda atendia, né? Aos 80 anos ela ainda estava trabalhando e muito bem. Então, ela não gostava muito de tecnologia, mas teve que fazer atendimentos virtuais. Ela era uma pessoa de muito contato, né? Então, a casa dela estava sempre cheia. Ela trabalhou durante muitos anos com terapia corporal, então essas terapias eram grupos grandes que iam para dentro da casa dela. Nos finais de semana, nós tínhamos grupos da metodologia que ela criou, de terapia de grupo. Então, era uma casa sempre movimentada, a Tereza sempre com muito contato, sempre muito amada, né? Então, essa mudança de comportamento a gente estava atribuindo ao isolamento social por conta da pandemia do Covid, né? No ano de 2020 até agora, né? Janeiro, dezembro de 2021, janeiro de 2022, estávamos impedidos de ter contato físico com ela e atribuindo as mudanças de comportamento e as dificuldades que ela estava passando ao isolamento. Porém, não era, né? Ela já vinha desenvolvendo uma doença que seria uma doença terminal, né? Então, nesse período de 2021, antes mesmo, em 2019, ela começou a ter quedas, né? E essas quedas modificaram um pouco, né, a vida social dela. Já em 2019 ela não festejou o aniversário, que era sempre muito festejado, por conta de uma queda. Começou a perder um pouco de mobilidade, né? E outras perdas que ela foi tendo durante o isolamento, mas não conversava muito abertamente com a gente. Porém, quando foi agora de dezembro de 2021 para janeiro de 2022, nós voltamos a estar com ela. Ela tinha sofrido uma queda e os filhos estavam tratando, né? Ela achando que ela também estava com depressão, né? Ela já estava fazendo alguns tratamentos. A doutora Lucia, a geriatra dela, já estava providenciando diversos exames para tentar uma conclusão de diagnóstico, né? Mas a Tereza já estava acometida dessa doença e veio a falecer dela. Então, quando foi em janeiro, fevereiro, que eu pude visitá-las várias vezes, os filhos já em contato com a neurologista também, e ela no processo de muitos exames, eu tive a oportunidade de conversar com a Tereza sobre o documento. Tereza, um dia, nós duas lá na casa dela, numa tarde, ela disse para mim: Ana, eu não tenho depressão. A minha doença é Alzheimer. Então, eu gostaria muito que você preparasse os meus filhos. E aí, nessa hora, eu perguntei: Tereza, e aquele documento que você fez em 2007, você vai querer se valer de tudo que está escrito lá? Sim, Ana, tudo. Exatamente tudo que está ali, a gente vai cumprir. Aí eu disse: Tereza, conte comigo. Eu realmente sempre tive um amor enorme por Tereza, né? Como eu disse já em outras conversas nossas, Tereza me ensinou a viver. Conheci Tereza, eu tinha 23 anos de idade, né? E aprendi muita coisa com ela. Fiz um grupo de formação que durou 5 anos, depois passei uns 15 ou mais anos trabalhando junto com ela, um contato muito intenso, e é a minha mestre, né? Mas nessa hora eu perguntei sobre se ela queria fazer valer a declaração de vontade dela, e ela disse: sim, Ana, tudo. E eu me comprometi com ela, que ela podia contar comigo, que eu iria fazer tudo. Não imaginei que fosse tudo tão rápido, mas dias depois eu me reuni com os filhos dela,
A neurologista e a doutora Lucia, a geriatra, já estavam desconfiadas que ela estava realmente com alguma demência, né, por alguns exames que já tinham sido feitos. A desconfiança na época da reunião que eu fiz com os filhos era que ela podia estar com demência frontotemporal. E nessa reunião com os filhos, estavam todos já lá, todos morando no mesmo condomínio que Teresa, que também era um sonho dela, e a pandemia fez com que a última filha que não morava lá no condomínio fosse morar, então estavam todos morando junto com Teresa. É um condomínio de várias casas, né? E aí eu fiz essa reunião com os filhos, explicando para eles, né, a nossa desconfiança, que era uma demência frontotemporal, que por ter essa questão de acometer, né, o lobo frontal, por isso que ela estava tendo tantas perdas rápidas, né? Ela já estava com muita dificuldade de andar, ela já não lia mais. Uma ocasião, em uma das visitas que eu fiz para ela, eu levei um livro, né, no início do ano, um livro maravilhoso chamado O Espelho das Almas Simples. E ela disse para mim: Ana, eu não consigo mais ler. E eu fiquei muito triste. Eu falei: a coisa que a Teresa mais gostava era ler, estava sempre com um livro, né? Leu muito, 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 ensinou muita coisa para a gente também, com a sabedoria dela. Aí eu disse: Teresa, eu venho ler o livro para você. Ela disse: Ana, não adianta. Eu começo, você vai começar a ler e o meu pensamento vai viajar e eu não estou mais com condições de absorver a leitura, né? E aí, nessa reunião com os filhos, eu fui explicando, né, o quão era grave, né, esse acometimento do lobo frontal, porque o lobo frontal ele é responsável pela execução de tudo, né? E ela já vinha perdendo, então, ela já não estava mais andando, já estava em cadeira de rodas, isso mais ou menos em abril, março, abril, né? Eu já estava com cuidadora, dificuldade de se alimentar, dificuldade de falar, com a cognição, né? Estava com muitos tremores. E nessa reunião eu conversei com os filhos sobre o documento, né? Que duas filhas foram testemunhas, o outro filho dela não estava aqui no Brasil na época de 2007, mas também teria sido, né? E na reunião foi muito emocionante. Eu até disse: olha, vai ser rápido. Eu nem sabia, mas me deu essa intuição de dizer aos filhos que seria rápido. As filhas ficaram muito emocionadas, o filho também, mas todos concordaram que a gente faria valer a vontade da Teresa, que foi tão bem escrita lá em 2007, né? Tudo que ela não gostaria que acontecesse no final da vida dela. Passaram-se poucas semanas, ela teve uma infecção urinária grave, porque nessa do lóbulo frontal ela não estava executando nem as necessidades, né? E aí estava com essa grave infecção urinária, e a neurologista então solicitou que ela fosse internada para começar a tomar antibiótico venoso, né? E aí mostrou, os filhos mostraram o documento para a neurologista. Mesmo assim, ela achava que a Teresa deveria ser hospitalizada, mas a geriatra dela me autorizou a montar um home care em casa e eu me precipitei ir para lá nesse dia, um dia muito delicado. Foi a nossa primeira decisão assim em relação ao que tínhamos nos comprometido com a Teresa. Os filhos ficaram um pouco vacilantes ainda, mas eu cheguei e expliquei aos filhos, né, que a gente iria dar todo o tratamento que a Teresa necessitasse, inclusive a aplicação do antibiótico venoso e tudo que fosse necessário nós faríamos, mas faríamos em casa, de acordo com a vontade dela. Mas de antemão já foi antecipado que a questão de colocar sondas para ela se alimentar, essas coisas artificiais que iriam prolongar a vida dela não seriam feitas, né? Aí a neurologista compreendeu, viu o documento, fez até um encaminhamento, né, para o home care, e no encaminhamento ela dizia, né, do documento em que antecipava as vontades da Teresa, por isso ela iria ter todo o tratamento dela domiciliar.
Nesse dia eu cheguei cedo lá na casa da Tereza. A partir daí eu não trabalhei mais. Eu fiquei umas 4 semanas sem trabalhar. Fiquei realmente em função da Tereza, né? E os filhos foram muito parceiros, né, nesse compromisso comigo, a doutora Lucia, a Maria Amélia, todas as pessoas que estavam comprometidas fizeram valer, né, a vontade da Tereza. E nesse dia do home care foi muito emocionante, porque a Tereza não estava bem, tinha passado o dia muito quieta, não estava mais falando, né? Essa infecção urinária debilitou muito ela. Mas quando tudo já estava montado, né, que ela começou já a ter o medicamento, já estava tudo ok, eu fui me despedir dela e ganhei um beijo. Né? Eu falei, Tereza, Ana Paula, estou indo. E ela me chamou e me deu um beijo à distância, né? Assim, confirmando que era isso que ela queria e grata, né? Por a gente estar realmente fazendo valer a vontade dela. Né? E, sem dúvida, o documento ajudou muito, porque a partir daí veio a geriatra do home care, né? Vieram os médicos do home care, e essas pessoas sempre, com a experiência deles, querem salvar, né, a vida de quem está ali no leito. Então, ela sugeria determinadas coisas, eu mostrava o documento, explicava, né? Aí a geriatra do home care, uma pessoa maravilhosa também, disse, Ana, quem me dera que todos os meus pacientes fizessem dessa forma, né? Porque realmente uma hospitalização da Tereza da maneira que ela está hoje, ela já iria ter várias questões para salvá-la, né? Iria prolongar a vida, mas a doença ia fazer com que ela sempre estivesse voltando a essas infecções e outras tantas coisas, né? No mesmo dia do home care, talvez um dia antes, saiu o laudo definitivo da Tereza. E outra coisa que estava na antecipação de vontade dela é que ela queria saber do diagnóstico, né? Então, eu acho que foi um dia antes, saiu o diagnóstico dela e a Tereza estava acometida da doença de Alzheimer com variação frontal. Então, o comprometimento no lóbulo frontal que estava adiantando todas essas falências, né? Se é a maneira certa de falar, né? Mas a execução, né? A execução dos movimentos, a execução da fala, execução até dos esfíncteres, né? E por isso que ela estava naquele estado rápido, né? Da doença. E então, de manhã, quando essa geriatra foi no dia seguinte, conversou comigo e eu mostrei o documento e os filhos também estavam lá, né? E reafirmamos a ela o que não faríamos, ela já entrou com os cuidados paliativos, né? A doutora Lucy já não queria se envolver tanto por estar com a Tereza há tantos anos, ser muito amiga dela, muito querida, né? Preferia que essas decisões agora, a partir de então, fossem tomadas por outros médicos, né? Ela estava ali sempre acompanhando, sempre visitando e tudo, mas sem ficar à frente das decisões, né? Por ser muito amiga da Tereza. E concordo com ela, realmente seria muito difícil ela estar à frente dessas decisões. E ficou a neurologista, que já tinha concordado com o documento, a geriatra do home care e, por último, um outro geriatra que eu amo muito, o Dr. Saulo, que esteve lá no momento difícil de decisão também, né? Mas a Tereza, ela ainda se comunicava nesses primeiros dias de home care e ela disse que nem o oxigênio ela queria, né? Mas a gente colocou, né? Expliquei a ela o diagnóstico que ela tinha, como as coisas iriam acontecer e disse a ela que todas as providências que nós tomaríamos juntos, né, os filhos, os médicos e eu, seriam para o bem-estar dela e conforto. Então, o oxigênio fazia parte do conforto, né? E todas as decisões tomadas foram decisões para que ela não tivesse dor, não tivesse muitos incômodos, né? E aí eu fui reparar, assim, que Teresa tinha preparado a suíte dela de uma maneira que parecia um santuário, sabe? No consultório dela, ela tinha uns quadros muito bonitos, acho que um xamã numa montanha, né?
2 portas-velas enormes que ficavam atrás da poltrona de atendimento dela, sempre com 2 velas grandes acesas, né? E tudo isso estava dentro da suíte dela. A suíte estava linda, né? Tinha São Francisco, Nossa Senhora, estava muito, muito bonita nesse sentido de transmitir uma espiritualidade, paz, tranquilidade. A cama dela, uma cama branca, muito linda, né? Uma varanda nesse quarto, sempre entrando a luz do sol. E aí tivemos, eu, os filhos e posteriormente os amigos e as pessoas amadas, muitos momentos mágicos, né? Alguns difíceis, né? De decisões difíceis e etc. Mas na maioria deles as nossas recordações são belas, muito belas, porque os filhos são músicos, né? Ela tem uma filha que é musicista da Orquestra do Teatro Nacional, o marido da filha é músico também, e os filhos, né? A família toda de artista. O filho mais velho dela é cineasta, né? Douro Moura. E então vários momentos ali naquela suíte eram de cantorias, violão, paz, né? Muitas vezes eu fui para lá, acendia incenso, ouvia música, né? Diariamente a família do lado dela, cenas muito, muito lindas mesmo, assim, de amor, de despedida, né? De muita emoção, de muito carinho, de muito aconchego. Uma neta dela, os netos todos muito próximos, uma neta que está se formando em medicina, deu todos os cuidados necessários, muito envolvida no conforto, na área médica, né? da avó, não saía de perto, estava lá o tempo inteiro. E foi tudo muito lindo e muito amoroso, né? Então, mais ou menos uns 8 dias depois que Teresa estava no home care, eu levei esse geriatra, Dr. Saulo, lá para vê-la, e o Dr. Saulo deu a notícia para a família inteira que Teresa já estava entrando num processo ativo de morte, né? E que também se comprometeu com toda a ajuda para que ela tivesse conforto nos momentos seguintes, que não tinha como prever quantos dias levariam, mas que era assim. E também ele confortou todos nós, né, na nossa decisão, que ele disse: Ana, essa doença de Alzheimer, da maneira que ela se apresentou, né, com esse comprometimento frontal, o falecimento seria exatamente esse. Mas, se ela tivesse no hospital, ela poderia ficar anos e anos sofrendo, né, de uma coisa e outra, entubada, com sondas e etc. Poderia ser prolongado muito a vida dela, mas o destino era esse, né, exatamente ela falecer como ela está falecendo agora, né? Aí, nessa noite, eu mostrei o documento também para o doutor Saulo, né, a declaração de vontade da Teresa, e ele disse: nossa, Teresa foi muito visionária. Em 2007, ainda não se fazia muito esse tipo de declaração, né? Hoje em dia, as pessoas... Entrou um negócio aqui na minha tela. As pessoas lutam por esse tipo de procedimento, né? Hoje já se fala muito mais em cuidados paliativos. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, né, faz esse trabalho belíssimo aqui no Brasil, é a nossa médica pioneira, né, no tratamento paliativo. Os 3 livros dela maravilhosos que me ajudaram muito nesse momento também, né? Principalmente Histórias Lindas de Morrer. Então, hoje em dia se fala muito em cuidados paliativos, em declaração de vontade, etc. Mas lá em 2007 nem tanto, né? Mas Teresa realmente teve essa visão, e eu, durante todo o processo, fui muito grata a Teresa, a ela ter preparado esse documento, porque eu sabia que estava fazendo a coisa certa, a família sabia que estava fazendo a coisa certa, que a gente estava atendendo à vontade dela, né? Ela já, sem falar, sem expressar, né, nesses últimos dias, mas um olhar, um jeito sereno, sabe? O tempo inteiro aquela paz, aquela serenidade dentro da suíte dela, a família, né? Mesmo sofrendo, a gente sabendo da dor, né, de perder uma pessoa como Teresa Gaioso, de perder o convívio com ela, mas na certeza de que estava tudo correndo como ela queria, né? Aí, nessa noite, o doutor Saulo liberou para as visitas,
né? Eu já tinha criado um grupo no WhatsApp grande com clientes antigos de Teresa e as pessoas que aprenderam com ela como eu aprendi, que mudaram a vida dela como eu mudei a minha, né? Que tinham esse amor enorme por Teresa, que Teresa realmente era uma pessoa muito amada, e nós liberamos para as visitas, né? Os filhos tinham um grupo grande com os familiares e amigos, e eu tinha criado esse grupo com os clientes e ex-clientes e pessoas que passaram pela vida de Teresa. Aí, no dia seguinte a essa reunião com o Dr. Saulo, que ele confortou toda a família em relação a essa passagem da Teresa, que os momentos estavam próximos, né? A gente abriu para as visitas, porque Teresa fez outras declarações não escritas, né? Uma delas é que ela não ia querer velório, depois que ela tivesse morrido, ela tinha morrido. Ela, na época, em 2007, pagou a cremação dela, isso consta do documento, que a cremação dela já estava paga, e conversou com o jardineiro aonde ia querer colocar as cinzas, né? Que ela queria um jardim de hortênsias lá na casa dela. Então, o estudo já estava programado. Então, como a gente sabia que não ia ter velório pós-morte, a gente abriu para a visita dos familiares e amigos, né? No dia seguinte a essa reunião com o Dr. Sal. A Teresa, ela ainda ouvia, ela não falava, mas ela ouvia, era nítido que ela estava ainda tendo consciência do que a gente falava para ela. E começaram as visitas, e foi um movimento belíssimo, belíssimo. No dia seguinte, eu me restringi a ficar em casa, em oração, e fiquei acompanhando as visitas e as declarações que as pessoas faziam e a comoção de todo mundo, né? E principalmente perceber, né, que as pessoas estavam tendo a mesma oportunidade que eu de ter essa despedida, né, de Teresa. Aí a família recebeu todo mundo muito bem lá e também momentos muito emocionantes, né? A Teresa tinha declarado para mim, ainda quando ela falava, que queria encontrar algumas pessoas que ela não via há muito tempo, e depois eu soube que essas pessoas foram lá se despedir de Teresa, né? E essa oportunidade que as pessoas tiveram foi graças à declaração de vontade de Teresa, né? Porque eu acho que nesses 2 dias de despedida, perto de 100 pessoas passaram lá pela casa de Teresa, né? Aproximadamente. Não sei se para mais ou para menos, mas é uma conta por aí. E no hospital isso não teria sido possível, né? E eu acho que ela merecia, né? Tantas pessoas que queriam agradecer, né? Bom, foi lindo. Eu fiquei de casa só orando, rezando e acompanhando, fazendo minhas meditações, os mantras. Cristina Gobi estava muito próxima, né? E passou um mantra maravilhoso para eu fazer. E a gente ficava conversando sobre esses momentos finais da Teresa à luz do budismo, né? O que o budismo dizia de tudo que estava acontecendo. E a gente ficou, então, fazendo esses mantras e acompanhando as visitas. No dia seguinte, eu fui lá de manhã cedo, muito cedo, acendi um incenso, rezei, cantei, chegou um músico terapeuta maravilhoso para visitá-la e ficamos cantando. Foi muito linda a manhã seguinte, né? Aliás, na noite do dia 24 de maio, eu recebi um vídeo do filho dela, a coisa mais linda. Eles estavam a família inteira na suíte lá com a Teresa e eles estavam tocando violão e fazendo carinho nela e os netos deitados na cama com ela e todo mundo em volta, uma paz, uma música linda do violão do Jaime, assim, é belíssimo esse vídeo. Eu fui dormir tranquila, feliz na hora que eu vi esse vídeo. E aí eu me questionava como que eu podia estar feliz na véspera da morte da Teresa. Mas eu estava feliz, sabe? Lá em 2007, quando ela fez esse documento, eu disse, Teresa, sei não, acho que eu não vou deixar você morrer, não. Eu costumava dizer para ela, está proibida de morrer, Teresa. E no dia, na véspera da morte da Teresa, eu estava feliz, feliz, né? E agradeço a ela, sem dúvida.
Agradeço a sabedoria da Teresa, né, para que tudo tivesse acontecido como ela planejou, e eu estou feliz. Dia seguinte, quando fui lá, que acendi incenso, rezei, acendi as velas que estavam lá na suíte dela, né? Cantamos e chegaram vários clientes dela queridas também. E foi bem bonita a despedida que eu fiz de manhã. Consegui conversar com Maria, uma médica também, amiga dela, e a Clarinha, a Neuzinha e pessoas amadas, né? Passaram por lá nessa manhã. A Amanda já estava lá quando eu cheguei, uma psicóloga que teve oportunidade também de aprender lá com a Teresa. E fui para casa tranquila, sabe? Vim para minha casa tranquila, vim fazer o mantra que a Cristina Gobi passou. E aí Cristina disse: Ana, vamos pedir para parar as visitas, para que Teresa possa ir em paz. Quando foi no meio da manhã, encerramos com as visitas e ficaram só os familiares lá. Eu soube que horas antes do falecimento da Teresa estavam todos os netos deitados na cama com ela. Depois eu tive a declaração desses netos, o tanto que foi lindo poder se despedir da avó daquela maneira, né, dos filhos. E apesar de ser um momento, né, muito forte, né, a saída da Teresa, a família inteira estava em paz, tranquilo, sabendo que o melhor tinha sido feito, que ela estava indo em paz, da maneira que ela merecia e que tinha planejado. Né? E no fim da tarde desse dia, a Teresa faleceu. Bela, lindo. Né? Um pôr do sol muito bonito. Depois foi feita a cremação dela, e no dia que fomos colocar as cinzas dela no jardim de orquídeas, foi um dia muito emocionante. Os filhos todos presentes, né? A neta que já tinha ido para São Paulo acompanhando virtualmente. A Liliana tocou um violino lindo, as músicas que a mãe gostava, um fim de tarde, lua cheia. Na hora que a gente começou a mexer com as cinzas, veio uma lua imensa assim, por cima do muro. E quando a gente viu, um avião tinha feito uma cruz no céu imensa. E a gente todos assim com essa sensação, sabe, de missão cumprida, de que Teresa estava em paz e que tinha sido o melhor para ela, tinha acontecido. Então, essa minha fala hoje é para dizer para vocês que a mestra que me ensinou a viver também me ensinou a morrer, e eu dou uma importância enorme a essa declaração de vontade, sabe? Se a gente não sabe como a gente vai morrer, a gente sabe como a gente não quer morrer. Então é só colocar isso, conversar com os familiares, né? A Ana Cláudia Quintana Arantes, nos livros dela, ela diz: a maioria dos meus clientes sabem que vão morrer, e a maioria quer saber, quer ter o direito de saber da doença que tem, do problema que tem, quanto tempo vai durar. Né? Então, essas coisas a gente tem que dizer: olha, meus familiares, caso eu venha ter uma doença grave e terminal, eu quero saber. Eu quero isso, eu não quero aquilo, né? Eu não quero ver fulano, eu quero ver fulano. Né? Escolham as pessoas que vão tomar as decisões por vocês, né? Escolham quem que vocês querem que estejam lá. Né? Teresa ter me escolhido há 15 anos atrás, e naquele momento que eu vi, nossa, chegou a hora, e eu perguntei para ela: Teresa, vamos cumprir tudo? E ela disse: vamos, Ana, cumprir tudo. Eu vi, poxa, a Teresa escolheu a mim e eu tenho condições de fazer isso, sabe? De estar ali do lado dela amorosamente esse tempo todo. Doutora Luci, Maria Amélia, Valquíria, os filhos, todas as pessoas, o Cedro, o Pádua, que estavam lá o tempo inteiro do meu lado, e tantas outras pessoas que, se eu fosse citar aqui o nome, demoraria muito. Né? Lá, as pessoas que amam Teresa e amavam e amam e vão amar para sempre, assim como eu amo, todo mundo junto, na mesma corrente, todo mundo sabendo que estava tudo acontecendo como ela queria e planejou. Então, essa minha fala é para deixar isso para vocês, sabe? Plantar essa semente de vamos falar sobre a morte, né? Vamos falar do que a gente não quer, vamos falar do que a gente quer, né? Porque ela vai chegar, né? E que chegue da melhor maneira.
e que as pessoas que a gente escolha possam realmente cumprir com os nossos desejos, né? Que não é fácil, mas é factível, né? Então é isso. Eu vou encerrar. A Teresa tem um livro, né? Ele chama Mosaico de Mim. Essa aqui da foto é ela. Sempre linda, sorridente e maravilhosa, né? E eu vou encerrar lendo para vocês uma poesia dela bem curta. Ela diz assim: por que a última? Talvez a primeira. A última viagem para onde eu sei. A primeira viagem para onde eu não sei. Sensação de fim pode ser sensação de princípio? Princípio é fim e fim é princípio? É preciso que um seja o outro. Ambos me chegam de onde não sei. Para onde me levam, gostaria de saber. Anseio o fim como princípio. Curvo-me, assustada, diante do princípio que busco. Em frente aos dois, sento-me quieta e espero. Essa era a Teresa. Minha amada Teresa. E me deu essa experiência, né? E me permitiu aprender, né? Eu digo, ela me ensinou a viver e me ensinou a morrer, né? Então, agora eu estou aberta aí aos questionamentos de vocês. Primeiramente, eu quero agradecer pela sua gentileza, muito emocionante a sua fala, né? Deixo aqui o meu abraço e a minha gratidão também pelos familiares, os amigos de Teresa. É impressionante como a visão dela sobre isso e a visão dela sobre você, Ana, porque você é uma pessoa que abraça essas missões de amor, você cuida. E de uma maneira muito profunda e entendendo a importância, você assumiu de uma forma tão brilhante que nos deixou aqui impactados e sabendo que a gente também precisa tomar algumas decisões. Então, Teresa continua falando através de você e através da vida de tantas pessoas, né? Então, um documento que aparentemente seria algo tão simples, mas é muito difícil a gente tomar essa decisão e conversar sobre isso, uma vez que ela teve visão por isso, o impacto que ela está causando em todos nós, ainda agora, né? E certamente por muitas gerações. Então, deixo aqui a minha gratidão profunda por você. A Sandra tem uma pergunta, na verdade, a Sandra fez acho que umas 5 perguntas. Eu vou abrir para ela poder participar aqui com você e fazer a própria pergunta, tá bom? Tá Obrigada. bom. Sandra? Oi. Antes de tudo, eu queria agradecer por esse testemunho, né, por essa magia que você nos transportou, à medida que você ia contando da experiência sua e dela, né, da certeza de como conduzir esse momento, a gente foi vivendo, sabe, vivenciando cada momento que você trouxe para a gente, foi mágico. Realmente, imagino você ali presencial, como é que não foi essa situação. Uma das questões que eu coloco, não preciso responder todas as minhas questões, eu deixo aí aberto para os outros colegas também participarem, né? Mas uma questão é assim, eu, por exemplo, convivo com pessoas idosas, com idade bem avançada, né? Então, eu queria saber, assim, se você tem uma forma de como a gente abordar sobre essa declaração, sem fazer com que essas pessoas se sintam desconfortáveis, sem fazer com que elas entrem num processo de depressão, pensando em morte, essas questões, né? Então, assim, como lidar com isso? Né? Assim, o cuidado que você poderia nos... Uhum. Sandra, eu entendo, tá? A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela tem vários livros e várias palestras que ajudam muito a gente a entender, né? Como que as pessoas... Ela, sim, muitos anos, né? Trabalhando com cuidados paliativos e ela escreveu, né? Esses livros que ajudam bastante. No Histórias Lindas de Morrer, ela bota ali no final do livro, ela fala algumas maneiras de abordar as pessoas sobre esse tema, né?
as pessoas que já estão perto, né, da morte, a delicadeza disso. Mas ela conclui nas vivências dela lá do livro que o falar sobre a morte com os doentes terminais ou com os idosos ou com as pessoas que estão mais próximas da morte não levam à depressão. Pela experiência dela, esse mito cai, sabe? Que realmente a gente tem essa sensação, né? Poxa, eu, Ana Paula, tenho uma mãe com 95 anos. Já falei com ela várias vezes sobre fim de morte, sobre fim de vida, se ela tinha medo, como era, como não era, né? Ela está planejando a festa de 100 anos dela. Então, não deprimiu, né? Eu já conversei com ela várias vezes sobre esse assunto e ela não se deprimiu. Está ali planejando a festa de 100 anos. Então, eu acho que a maneira da gente colocar, né, é falar francamente, falar a verdade, perguntar, você tem medo, o que você quer, o que você não quer, como é, como deixa de ser, ou falar de você, né? Ah, mãe, eu tive aqui pensando, quando eu envelhecer, quando eu adoecer, eu não quero isso, ou eu quero aquilo, né? Isso também é uma maneira de você chegar em qualquer assunto, primeiro você dando o seu parecer sobre o assunto, né? Você falando de você é uma boa maneira de introduzir, né? Se você tem medo, diga que tem medo, né? Diga a verdade, fale a verdade, né? Mas se você já tem alguns planejamentos, assim como Tereza, diga, olha, mãe, eu estou aqui planejando para o meu fim de vida isso ou aquilo, ou eu não quero isso, eu quero ser cremada ou não quero, né? Então, eu acho que uma boa maneira de introduzir o assunto é falando da gente, quase sempre funciona, tá bom? Excelente. Mas aconselho esse livro, Histórias Lindas de Morrer, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Maravilha, eu vou ler. Eu só queria acrescentar mais uma questãozinha dessas que eu fiz, é saber o momento exato, porque eu acho que é uma decisão extremamente difícil, né? Você que conduziu, que acompanhou, qual é o momento exato? Como é que a gente sabe que aquele é o momento de você entrar com as medidas paliativas, iniciar a execução da vontade manifestada na declaração, ou ainda é momento de você tentar salvar a vida da pessoa com tratamentos convencionais? Eu já tinha vivido, né, a Tereza perder a amiga dela lá em 2007 no hospital. A amiga dela tinha, eu não vou me lembrar a doença, mas já estava há muito tempo acamada e se recuperando dessa doença e etc., ou caminhando para o fim, porque a doença era incurável, né? E Tereza tinha se comprometido com ela que ela ficaria em casa, que não iria para o hospital, né? Assim, ali, né, no momento em que chamaram a ambulância e levaram a amiga para o hospital para interná-la, seria o momento de entrar com os cuidados paliativos e não levar para o hospital, né? Mas é uma decisão difícil, que nós passamos por isso. Tereza estava com infecção urinária grave e tinha que começar a tomar antibiótico venoso, né? E a neurologista pediu aos filhos que levassem ela para o hospital, e os filhos chegaram até a chamar a UTI móvel, né? Quando entraram em contato comigo, eu falei, olha, se Tereza for para o hospital do jeito que ela está hoje, ela não sai mais. A gente não tira ela do hospital com documento, com nada, porque é eutanásia, né? Se ela estiver lá com os tubos, entubada, vivendo, a gente não pode tirar mais. Então, é uma medida que tem que ser tomada antes, né? E aí foi quando eu falei com a geriatra, neurologista, e elas disseram, Ana, ela pode tomar o antibiótico em casa, né? Aí foi a hora que eu montei o home care e que começamos com os cuidados domiciliares, né? Então, esses cuidados paliativos, assim, após a decisão de que a pessoa não vai ser internada, nem entubada, nem mantida viva artificialmente, né? Quando você escolhe de que a pessoa vai morrer naturalmente, que é um direito dela. Ok? Excelente. Muito bom. Sandra, quer fazer mais alguma pergunta? Eu vou chamar a Ideli e depois eu chamo a Neuza, tá bom? Obrigada. Não, eu só quero complementar também aqui, falando da burocracia que é quando você tem um paciente que morre em casa, né? É uma burocracia giga, né? Não, é só uma coisa à parte para colocar no cenário, não, né? Não vi burocracia nenhuma. No momento que eu tinha o documento, a neurologista fez um laudo médico, eu tenho ele, inclusive,
dizendo que a paciente tinha esse documento, né, que ela estava no estado avançado da doença de Alzheimer e que ela ia ter os cuidados médicos em casa, né? Foi só esse laudo médico dela que me autorizou a montar o home care e ter os cuidados em casa. E depois que ela faleceu, a geriatra do home care deu o atestado de óbito. Ela faleceu em torno de 5 horas da tarde, 10 horas da noite, o corpo dela já tinha sido levado com o atestado de óbito, não teve burocracia nenhuma. Nenhuma. Ok, obrigada, viu? Nada. Obrigada, Ana. Elza, por favor. Eu me emocionei muito, Ana, ainda que eu já tivesse conhecimento de como foi esse processo, né? A Ana, querida, é agora a minha terapeuta. A Tereza foi a minha terapeuta e agora ela continua me dando toda a nutrição que eu preciso para a vida. A Ana é uma pessoa muito especial. O que eu queria dizer também é o seguinte, que a Tereza nos deixou esse ensinamento, né, que a Ana trouxe com um cuidado nos detalhes e a amorosidade que lhe é peculiar. Mas eu queria entender melhor, Ana, sim, eu tenho um pouco de prática disso, mas eu queria ouvir de você o seguinte, como nós devemos proceder na vida, nos diferentes ciclos da vida, para viver intensamente cada um deles, viver bem intensamente, como uma forma de se preparando e se desapegando, mas de uma maneira, vamos dizer, que não seja aquela coisa meio mórbida, assim, não, sabe? Mas cada momento da nossa vida, dos ciclos, a gente possa entender a finitude e, por entender a finitude, a gente viver cada vez melhor cada ciclo. Não é? Então, a gente chega ao final bem porque passou pela vida, entendendo a finitude, se desapegando de uma série de coisas que, às vezes, nos traz tristeza, né? Na nossa história pessoal, sempre tem uns apegos a várias coisas, e que vai nos tirando a qualidade de vida, né? A alegria que essa vida nos dá. Eu sempre falo que o dia a dia, o universo nos traz tanta coisa boa, tanto presente, e às vezes a gente não se apercebe, né? Não dá conta de entender isso. Aí eu queria entender mais isso, Ana, querida. Como passar pelos diferentes ciclos da vida, entendendo a finitude e ficando feliz nesses diferentes ciclos. Pois você está falando e respondendo, né? Porque realmente, pela minha experiência e pelos meus estudos e pela maneira que eu estou vendo o andar da carruagem, né, da vida, é o desapego. É realmente o desapego. Porque você entender que a vida tem um fluxo, né? Que a roda da vida ela só anda em direção ao fim, não tem jeito, né? Todos nós vamos chegar lá, né? Mais cedo ou mais tarde vamos chegar lá. E você confia nesse fluxo da vida com desapego, né? O desapego quer dizer tudo passa, né? A vida passa, os momentos de alegria passam, os momentos de tristeza passam, depois da tristeza vem a alegria, né? A juventude passa, a velhice passa, né? Então tem que desapegar, porque você não segura esse relógio da vida, né? Você não tem como parar o tempo, você não tem como congelar as fases, né? Você tem que sim confiar nesse fluxo, né? Eu vou dizer uma coisa, lá em 2007, quando Tereza fez esse documento, eu era uma menina. Eu fico impressionada como nesses 15 anos que se seguiram, eu amadureci e desapeguei e mudei e tenho uma vida mais saudável, né? E aí, no meu caso, Neuzinha, eu atribuo à meditação, né? Por quê? Porque a meditação faz eu olhar para dentro. No momento que eu fecho os meus olhos e entro em contato comigo, dentro de mim,
né? Assim, falando de uma forma sem colocar espiritualidade, né? Porque a meditação é científica, é um método científico, né? Quando eu fecho os olhos e olho para dentro de mim e me observo, né, e me percebo e sinto meu coração batendo e entendo que eu estou ali respirando conscientemente, que eu olho para a minha respiração, né? E isso é um momento em que você para de olhar para fora, né? E eu percebo que as pessoas vivem muito olhando para fora, sabe? Muito preocupado com o que está acontecendo fora, muito apegado ao que está acontecendo fora, né? Quando você entra em contato com o que está acontecendo dentro de você, essa mente maravilhosa, essa energia maravilhosa, né, que está aqui, né, a minha vida que está acontecendo nesse momento, o ar que eu estou respirando, né, os processos elétricos que estão acontecendo no meu cérebro e etc. Né, e eu entro em contato com a minha mente, com o poder da minha mente, eu entendo que a vida não é só material. Então, isso me prepara para que eu morra, como esse poema de Teresa, né? O início e o fim, né? Eles vêm do mesmo lugar, um lugar que eu não conheço. Tá certo? Tanto o início como o fim. Todos os dois vêm de um lugar que eu não conheço. Mas quando eu tenho o poder da minha mente, né, visível aos meus olhos, porque quando eu fecho os olhos eu vejo a imensidão que está dentro de mim, eu entendo de onde eu vim, para onde eu vou. E isso me tranquiliza muito. Né? Aí é como Teresa botou no poema, né? Eu sento e espero. Espero ter respondido. Sensacional. Obrigada, Neuza, pela sua pergunta. E Deli, você gostaria de participar agora? Desculpem, talvez seja difícil, mas eu passei por essas experiências com a minha mãe, foi de muito sofrimento, porque ela não tinha esse documento escrito, e foi muito sofrido mesmo acompanhava 9 meses na agonia no hospital. Então, e aí eu quero também fazer uma referência à minha amiga Rosa, que está aí na sala. Nós tivemos, quando fizemos a Unicer, a Rosa apresentou como tema de conclusão de curso justamente esse tema dos cuidados paliativos. E nós tivemos contato com o documento, e como nós somos muito amigas, a gente decidiu que iríamos fazer, iríamos preencher esse documento, sendo ela a minha pessoa responsável e eu a responsável por ela. E o depoimento que eu dou aqui é que eu li detalhadamente e tal, e não consegui fazer. Não consegui concluir, né? Não encarei, aí fugi, né? Então, é uma coisa que, para mim, tem sido preocupante, assim, eu estou num mundo que isso não vai acontecer, sabe? Eu quero viver essa fase da minha vida sem pensar nisso, e a Neuza colocou uma questão muito interessante, né? Assim, como encarar isso de uma maneira que não seja mórbido, de que você esteja ficando pensando só na sua morte, né? Esse a dificuldade que eu sinto, sabe? Eu quero viver plena essa minha fase de felicidade que eu estou vivendo e colocar de lado que isso vai acontecer um dia. É mais ou menos isso. Vocês desculpem, eu estou... Uhum. Não, eu lhe entendi, né? É difícil falar do fim, né, Ideli? É difícil falar do fim. É difícil viver o fim, né? Que foi a despedida da sua mãe, né? Isso aí, sem dúvida, né? Mas, novamente, a gente entra na questão do confiar no fluxo da vida, se entregar ao fluxo da vida, porque a gente não controla, né? Quanto mais a gente confia e mais desapego a gente pratica,
mas esse fluxo da vida leva a gente para um final feliz, né? Que é o caso da Teresa, por exemplo. Teresa estava com 81 anos. Ela trabalhou até março e faleceu em maio, né? Então, eu entendo que ela confiava no fluxo da vida, porque eu vivia ali com ela, né? Eu sabia disso, ela me ensinou isso, né? Que a gente tem que desapegar das fases, né? E entender que o fluxo é esse, entende? E confiar que, poxa, né? Esse fluxo vai me levar, né? De forma natural para as coisas que eu tenho que vivenciar, né? Se eu pensasse no momento que eu iria me despedir da Teresa, com certeza eu pensaria com tristeza, né? Se eu antecipasse esse pensamento, poxa, eu vou me despedir de tristeza da Teresa. Mas da maneira que as coisas fluíram, eu estava feliz, feliz, né? Então a gente pode passar por perdas feliz. Isso é um exercício, né? Da gente realmente entender que esse momento pode ser um momento de alegria. Pode. Pode. Mas para isso você tem que estar desapegado. Eu não vou nem entrar aqui em detalhes relacionados à espiritualidade ou se existe, né, um contínuo na vida e etc., porque é muito polêmico e muito individual, né? Mas, por exemplo, no livro Histórias Lindas de Morrer, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela fala que os materialistas, né, as pessoas que não acreditam em nada, que são somente materialistas, também conseguem ter finais de vida dignos e felizes e contemplativos, nesse sentido de que não é só a dor, né, que existem realmente coisas boas, mesmo não acreditando em nada espiritual. Então, essas leituras da Ana Cláudia ajudam bastante, viu, Ideli? Bastante. Tanto A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, Histórias Lindas de Morrer, e ela agora tem um outro que eu não vou saber, Para a Vida Inteira Valer a Pena, é algo assim, o livro mais novo dela ainda não li, mas vou ler, com certeza, que aí ela está realmente falando da vida toda, né? Porque ela começou falando do dia da morte, depois fez esse belo relato das Histórias Lindas de Morrer, que eu já li 2 vezes, realmente são lindas mesmo, né? E agora ela, Para a Vida Inteira Valer a Pena Viver, é um preparo para a vida, né? Ela fez esses 3 livros que ajudam bastante mesmo. Excelente. Obrigada, Ana. Na descrição desse vídeo que nós vamos gravar, estamos gravando, né? Essa palestra, a gente coloca na descrição o nome dos livros para que vocês voltem, né? E confiram aí, peguem o autor, nome certinho. Obrigada, Ideli, pela sua participação. Quero terminar aqui. Não sei se a Regina gostaria de falar, só para fechar essa fala. Regina está na sala ainda? Regina Mota. Se ela gostaria de compartilhar, falar sobre a experiência dela, fica à vontade, Regina. Doutora Ana Paula, a minha primeira experiência de morte foi a quase morte. Então, eu tinha 28 anos, tive uma parada cardiorrespiratória durante uma pequena cirurgia bastante banal, mas foi choque anafilático. E eu passei por uma experiência, quando eu voltei, né, fiquei 3 minutos e 45 segundos do outro lado, e quando eu voltei, eu falei assim, gente, eu tenho que preparar, isso tem que acontecer diferente. Como é que eu deixei 4 filhos, meu mais velho tinha 7 anos e meio, o menor 6 meses, e como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer na minha vida, né? Com 4 filhos, marido, como é que a vida acaba? Eu era católica, a partir desse dia eu passei a ser kardecista espírita. Passei a estudar bastante, trabalho muito nessa área, tenho uma mediunidade muito forte, enfim. E a professora Ju, quando meu marido estava na finitude, foi uma finitude de 22 anos, uma coisa assim incrível, foi decorrente de um acidente muito bobo, ele escorregou e bateu com a cabeça, quer dizer, foi da própria altura, isto é, do chão para o chão.
É o que eu falo das quedas, né, Ju? Né, professor? É muito perigoso. Ele tinha 69 anos, escorregou saindo do tênis, ele era esportista, e bateu de quino, assim, numa pedra que estava assim, num degrau. E ficou tetraplégico. Não perdeu a consciência, foi para o hospital, claro, evidentemente, teve que fazer um tratamento muito longo, ficou no hospital especializado, né, que era o SARA, e lá ele pegou uma infecção bacteriana hospitalar. A pseudomonas aeruginosa, que levou 22 anos com ele. Então, o que o levou, o que o matou, não foi a queda, foi a infecção, né? E eu tenho 4 filhos, muito abertos, bem, cada um mora num canto do mundo, mas somos todos muito unidos. E nessa época, quer dizer, foi em 2005, 6 anos depois do acidente, fizemos as declarações de vontade, todos. Eu e os 4 filhos. Inclusive, foi uma coisa muito curiosa, porque foi um debate. Não, mas isso eu não quero. Não, mas você tem que querer. Olha só. Não, mas eu só quero querer o que eu quero. Não quero o que você quer. Essas coisas, sabe? E foi feito. Cada uma tem uma coisa diferente. Até passei a minha para a professora Ju. Cada um tem uma coisa diferente. Então, a morte é uma coisa absolutamente pessoal. Né? E que todos nós vamos morrer, porque você pode não nascer. Né? Você pode se perder nesse, vamos dizer, esse processo do nascimento, né? Mas morrer, você vai morrer. Então, tem que pensar nisso como uma coisa que faz parte da vida. A morte faz parte da vida, como os livros dessa maravilhosa doutora, que eu tenho todos também, né? Então, a gente tem que se preparar, sim. Eu acho que essa declaração de vontade, meu marido teve a finitude da maneira exata que ele queria, com os filhos aqui. E teve uma coisa que me comove muito, que eu tenho 2 filhos que moram fora, em Nova York, outro em Lisboa, outro em São Paulo, que não é tão fora assim. E o de Lisboa tinha tido Covid, tinha ficado entubado e não tinha autorização do médico para viajar, porque ele estava com uma trombose no pulmão. E ele falou, mãe, eu vou. Eu falei, Rodrigo, não venha, você vai morrer no avião. Ele falou, não tem importância, mas eu vou. E ele veio e chegou aqui 9 horas da noite, veio num voo diurno, que falou, vou no diurno, porque está todo mundo acordado, se eu passar mal, me acordem. E chegou aqui 9h30 da noite, foi ao quarto, César estava absolutamente lúcido, ele morreu de lucidez total. Eles se abraçaram, choraram. 5 horas da manhã o César partiu. Os 4 filhos aqui. Que lindo. Eu, na véspera, eu li para todos uma oração da professora Ju Brenner, que ela fez para nós. Lindíssima, lindíssima. Muito, eu não gosto de falar, não, que eu vou chorar. Muito linda, eu li para todos. Mas é um choro feliz, né, Regina? É um choro feliz, mas dói, né, ao mesmo tempo, né? Você dizer que não dói é meio difícil, dizer que está feliz, tudo bem. Mas é uma partida, foram 62 anos de casado, tendo 22 nessa situação, né? E ele morreu com 91 anos. Eu tenho 84, né? Então, a gente está preparada para a partida, mas sempre o adeus, mesmo que você vá tomar um ônibus para ir para o Rio, você dá um adeuzinho, aquilo, né? Que bom, ele vai ficar feliz indo passear na praia, mas vou sentir saudade um pouquinho. Isso, Então, é isso. A saudade é o amor que fica. É o amor que fica, exatamente. Então, é isso aí. Que depoimento lindo, Regina. Realmente, esse momento final, onde a pessoa está em casa, né, pode ter esse privilégio, né? Porque às vezes o tempo todo foi tratado em casa. Ele teve o tempo todo tratado em casa. Realmente é um dia que vale a pena viver, né? Vale a pena viver. Que bom que seu filho veio de Lisboa e pôde se despedir do pai. Foi abençoado com essa viagem. Muito obrigada. Nada, é um prazer ouvir o seu relato, Regina. Obrigada a você.
Eu acho que a gente tem que falar mais, sabe, sobre a declaração de vontade. Você já tem aí todos os seus filhos com declaração de vontade, todo mundo, mas as pessoas colocam, né, na família e não divulgam, né? Vamos divulgar, vamos falar sobre isso, né? Porque os geriatras que acompanharam Tereza disseram as pessoas não sabem, né? Não sabem que podem fazer declaração de vontade, né? Não sabem que podem escolher não morrer de tal forma, né? Como vamos morrer, não sabemos, mas como não queremos morrer, a gente já tem uma ideia boa do que não quer, né? Então, vamos divulgar. Excelente. Um beijo, Obrigada. Regina. Regina, te agradeço também, nossa, que especial a sua fala, viu? Muito obrigada aí por ter compartilhado, eu não sabia a história nos detalhes, te agradeço imensamente. Ana, e uma coisa que eu percebo, assim, só para a gente fechar, né? Agradeço a todo mundo que participou, que esteve aqui, o privilégio de ter você ao vivo é algo indescritível, isso aqui vai rodar, viu, gente? As palestras da Ana, elas são vistas por muitas pessoas no mundo inteiro, na verdade. Mas eu quero agradecer porque esse contato parece... Você nos deixa tão à vontade para falar de um assunto tão delicado que parece que a gente está aí no seu consultório, na sua sala, e eu agradeço muito pelo privilégio de ouvir você. Na sua fala, o tempo todo, permeia amor. Então, independentemente da religiosidade de cada um, o amor é algo muito forte. Então, eu acredito nesse feeling, né? Que as pessoas elas vão perceber a hora certa. Então, a Tereza, sua querida Tereza, percebeu a hora certa de falar isso para você. Precisava ser ali, para você amadurecer com essa semente. Isso é algo extraordinário. Então, parece, e eu acredito fortemente que esse universo, né? Ele conspira a favor do amor. Então, cada um de nós aqui não precisa ter medo. É isso, né? É um filho que vai pegar o avião e não vai falecer, é o último abraço, é a última conversa, é um poema que deixou, e tudo isso continua falando, porque o amor, ele é muito forte e não vai ser apagado. E quem se aventura, né, nessa jornada de amor, né, consegue experimentar tudo isso. Então, minha eterna gratidão a você, Ana. Você é uma pessoa extraordinária. Eu gostaria de ter gosto outro muito, Ju, de estar com vocês. Muito, muito mesmo. Gosto muito. Obrigada. Gosto de todas as suas alunas e alunos, estão todos no meu coração. Obrigada. E não é a primeira continuo vez. Admirando demais o trabalho que você faz, viu? Muito, muito. Obrigada. Muito. Sou fã número 1. Gente, eu tô te falando, o amor é um negócio tão sensacional, porque a Ana ama estar com a gente. Imagina, uma profissional do quilate da Ana tá aqui com a gente falando, é uma coisa deliciosa, é o amor, entendeu? Porque ela ama estar com a gente. E não é a primeira vez que ela usa esse espaço para contar as histórias dela. Talvez lá no consultório dela ela não tenha tamanha liberdade, né? Existe todo um protocolo ali, uma ética, mas aqui ela se sente tão à vontade, ela conta as histórias pessoais. E isso, para mim, eu acho que nós somos os queridinhos, adoro. Eu peço perdão, mas eu posso fazer uma pergunta antes de finalizar? É que eu fiquei preocupada com uma questão assim, quem não tem recursos econômicos para poder manter um home care? Porque eu trabalho no SUS. E isso pois é, aqui em Brasília tem casas de cuidados, eu vou falar a referência que eu tenho, né? Em São Paulo, a doutora Ana Cláudia Quitanarantes criou o hóspice. Aqui em Brasília tem um hóspice, só que com outro nome, eu não sei exatamente qual é o nome. Então, no SUS já existe os cuidados paliativos e locais como o hóspice, que a pessoa vai lá para ter qualidade de morte, né? Então, a pessoa, quando é deslocada para o hóspice, que é um hospital em forma de casa, né? Uma casa com cuidados paliativos, não são feitos exames, não tem UTI, não tem nada que pudesse prolongar a vida, né? Mas vai ter tudo para lhe dar a qualidade de morte, né? Enfermeiros, cuidadores, medicações e etc., né? E recursos, para a pessoa não sofrer no momento da morte. Mas as pessoas que vão para o hóspice, elas já vão para morrer. Então, seria o local onde a pessoa vai ter a qualidade de morte. Carinho, amor, família e profissionais qualificados para isso. Aqui em Brasília tem, eu não sei o nome, mas tem.
Os cuidados paliativos aqui em Brasília, inclusive pelo SUS, já existe. Tá? Muito bom. Eu gostaria Obrigada, de só fazer uma perguntinha complementar da colega que acabou de dizer. Primeiro, Ana Paula, eu quero te agradecer muito pelo seu depoimento tão amoroso, tão significativo para nós todos. E eu acho que essa questão da morte, realmente, a gente tem que encarar como uma coisa natural da vida. Embora a gente rejeite, a gente tenha medo, muitos falam, inclusive, falar da morte atrai, né? Atrai coisa ruim, atrai a morte, e que isso não deve ser feito. E é justamente o contrário, né? Nós temos que falar daquilo que é parte substancial da nossa vida e a única certeza que temos. E que independe da idade, não é só os velhos que devem tratar sobre a morte, né? Todas as pessoas, né? Desde a infância, inclusive, deviam ser educados a lidar com esse tema que é tão fundamental, né? Para todos. Eu só queria, complementando a última pergunta da Eliane, eu queria saber se, com relação ao home care de cuidados paliativos, se em Brasília já está consolidado isso, se tem atendimento, se tem convênio que nos ampara nesse sentido, convênios médicos, né? E se isso flui com qualidade, se isso acontece com qualidade de atendimento, se é uma equipe realmente disciplinar e se a gente tem acesso e como é que... Sim, essa é uma pergunta. A segunda pergunta é se os cuidados paliativos só prevalece se houver uma declaração de vontade ou não. Se não tiver nada escrito, mas a gente, por exemplo, a Adeli sabendo da minha vontade, eu sabendo dela, se nós podemos conduzir que isso aconteça, independente de ter um documento escrito. Pois eu não vou saber responder essa questão do home care com plano de saúde, eu não sei. No caso da Tereza, nós fizemos particular. Né? Eu tive a indicação de um home care e dei a sorte, né? Não sei também se é padrão, de ter uma excelente geriatra, a doutora Sara, que nos acompanhou, e a partir do momento que ela viu o documento, ela seguiu todos os protocolos de cuidados paliativos. Né? Eu também não sei se tem home care especializado em cuidados paliativos, mas nesse caso do nosso, a gente teve excelentes profissionais, e essa médica maravilhosa, essa geriatra fantástica, que foi muito cuidadosa com tudo, né? Então, eu não sei responder em relação a plano de saúde e de outros home cares também não. Ana, eu acho que a Regina pode contribuir. É o seguinte, se entrar num hospital, por acaso, por exemplo, o caso do meu marido, a ambulância levou direto para o hospital, né? Tem que ter um reconhecimento, um carimbo, que eu até mostrei a professora Ju, do cartório, tá? Porque senão eles não obedecem. Eles falaram que entrou no hospital tem que fazer o que eles querem. Então, foi uma única vez que meu marido ficou na UTI 24 horas até que a gente agilizasse para esse documento ser válido para o hospital. Então, isso é muito importante. Se entrar no hospital, o negócio é não sair. Não sair. Entrou no hospital, vai para a UTI. Não adianta discussão, estava todo mundo junto, foi né, o primeiro episódio, e imediatamente a gente providenciou isso assim, né? A segunda coisa é sobre o home care, tá? No nosso caso, era particular, realmente ficou muito caro. Mas eu fiquei com uma pessoa 18 anos, a outra 14, a outra 7, porque tinham que ter 3. Agora, tem plano de saúde, sim, que faz home care para finitude. Eu sei que um deles é o do... Bom, vale dizer ou não, né? Não, né? Melhor não. Bom, melhor perguntar. Mas tem sim, home care que plano de saúde sim. Tem. Eu só não sei quais são. Que teve um AVC hemorrágico, está há 4 anos em casa, com plano de saúde, mantendo esse projeto. E isso que você falou é verdade, Regina. Essa amiga da Tereza que faleceu no hospital, e Tereza ficou muito sentida, porque tinha se comprometido com a amiga que a amiga faleceria em casa,
não conseguiram tirar ela do hospital. No momento que ela foi, não podia tirar, e foi por isso que Tereza providenciou o documento, que tem que ser reconhecido firme em cartório, para ser um documento válido. Tem que ter testemunha, tem que ser tem que ter as testemunhas, tem que ter as pessoas indicadas. Foram 3 testemunhos e 3 pessoas para cumprir, né, os responsáveis que cumpririam a vontade da pessoa. Né? Agora, esse documento é importantíssimo, até para ter o cuidado paliativo em casa, porque senão você pode ser acusado. Na hora que se falar, não vai, Tereza, você quer a sonda para se alimentar? A Tereza ainda respondia, disse que não. Aí depois começaram a questionar, mas ela vai morrer de fome. Não, ela não vai morrer de fome, ela não quer a sonda para se alimentar, ela vai morrer naturalmente. Exatamente. Tinha tem uma série de coisas. Já tem geriatra que tem, inclusive, um modelo desse, sabe? E ele chama, eu até contei para a professora Ju, uma pessoa muito sensível, muito jovem, e que orienta muito a família. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado, sim. Agora, por favor, se for fazer isso, registre em cartório. Valida. Fala o nome, Regina, fala o nome do médico, nós precisamos de bons nomes. Tiago Póvoa. Isso, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais profissionais meia boca. Temos que falar dos bons profissionais. O nome dele, Ju, não entendi o nome do médico. Tiago com TH, Tiago Póvoa. Tiago Póvoa. Obrigado. Tiago Póvoa. Inclusive, atende em domicílio quantas vezes quiser. Teve uma hora que ele ficou 4 horas aqui com o César, 4 horas. Uau. Obrigada, doutor Tiago. A doutora Sara também, olha, a Tereza morava na MI 9 do Lago Norte. A doutora Sara vinha lá desses hospitais da Asa Sul, e ia toda vez que pedia, e era do home care. Sim, muito bom. Sendo muito são geriatras, né? Os 2 médicos citados são geriatras. E isso também podia constar para a gente, né, Ju? Pode deixar. Né, pra gente Pode deixar. Pessoal, Obrigada. A Platinas é isso, tá? Eu quero aqui agradecer. Nós estamos aqui buscando os melhores profissionais para o cuidado com vocês. Cuidado em todas essas dimensões. Física, social, mental, cognitiva. Então, quando nós temos boas indicações, esses nomes são ditos aqui. E quem me conhece sabe, né, que o meu crivo, o sarrafo é lá em cima. Então, para eu chegar a ponto de indicar, para ter um espaço para falar aqui com vocês, não é nada menos do que o melhor. E o melhor que nós julgamos o melhor, né? Vocês sabem que a gente trabalha sério. Então, muito obrigada, Ana, pela sua participação. Não sei se você quer dizer palavras finais. Que delícia, né, esse bate-papo. Ficamos aqui, olha, acreditem se quiser, já tem 1h22. E eu vou voltar e assistir tudo de novo. Ô, Ju, eu quero reforçar o que você falou, que é o grande legado de Tereza, o amor, né? Tereza passou o potencial de amar dela para todos nós, e somos um grupo imenso que teve a oportunidade de passar lá por Tereza Gaioso, e a gente sai reverberando esse amor pelo mundo, né? E realmente o que tem que estar à frente de tudo é o amor, né? O amor pelo outro ser humano, o amor pela vida, o amor por tudo que a gente acreditar. E a todos os discípulos de Tereza, né? O nosso grande beijo e gratidão aí pelo cuidado. Pode, claro, vamos lá, vamos terminar com a fala da Regina. Falando do amor, eu tenho uma bisnetinha que na época tinha 5 anos, e na véspera do falecimento do César, da partida do César, ela fez um desenho, o professor a Ju, até eu mandei para ela, um céu bem estrelado, um anjo de cada lado, claro, um desenho da criança de 5 anos. Uma casinha, com a chaminézinha assim, numa estrela. Aí, na véspera, ela chegou, a gente estava almoçando, ela chegou e falou assim, olha aqui a casinha do vovô, olha, a casinha dele está pronta. Olha só. E assim a gente se despede. Ele amava esse bisavô, ele amava, chamava de vovô, né? Chamava de bisavô. E falava, ele é muito legal, ele tem uma bicicleta que tem 4 rodas. Linda. O amor é tudo. O amor é tudo. E assim a gente vai respondendo a vida, né, com a pureza da criança, não é isso? É desse jeito. Gente, um beijo grande para você.